Olá a todos e bem-vindos a este vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é Sofia e sou psíquica desde que nasci, empática, sensitiva, o que quer que queiram chamar. Basicamente, lido e trabalho com as energias diariamente, 24 horas, sem feriados e sem fim de semana. Se ouvirem barulhos de obras e berbequins, é porque perto de mim há uma casa que está a ser esventrada, literalmente, e portanto, se ouvirem esses sons, é isso. Mas eu tinha que vir aqui fazer este vídeo, senti um grande impulso para o fazer e por isso aqui estou. Este vídeo vem impulsionado por uma pergunta que uma pessoa no Facebook me fez, que é a Lígia. Olá Lígia, muito obrigada pela tua pergunta, que foi extremamente pertinente. E eu vou ler-vos a mensagem que ela me enviou, portanto a parte especificamente das perguntas. E a Lígia diz assim: tenho uma curiosidade, porque é que os arcanjos têm armas? Espadas, lanças, escudos. Se somos movidos pela paz, amor e harmonia, por que temos de ter armas? E depois continua e diz: isso significa que na nossa vida pessoal sermos bonzinhos demais abre a porta à vulnerabilidade, porque sentem que somos bons e se insistirem fazem o que querem? Não ajudar mais alguém não significa sermos maus, mas sim sermos apenas justos connosco? E, bom, há várias perguntas dentro da mesma coisa, mas eu penso que são perguntas extremamente pertinentes. Porque nós normalmente equiparamos, portanto, as armas, não é? Portanto, as espadas, as lanças, os escudos, associamos à guerra, não é? Associamos à guerra porque é uma realidade aqui deste mundo, infelizmente, é a guerra. Para já, eu quero dizer-vos o seguinte: a forma como a energia se apresenta e se tem apresentado ao longo dos séculos também tem muito a ver com o simbolismo de cada era. Não é? Portanto, a guerra também pode ser, em muitas alturas, foi equiparada, à defesa, à proteção, certo? Portanto, se temos uma coisa que não está bem, chegamos lá com a espada e arrancamos pela raiz, digamos assim. E portanto, simbolicamente utilizam-se, portanto, os pintores, e mesmo escritos espirituais, e mesmo os próprios seres divinos, como é o caso do arcanjo Micael, eles apresentam-se com estes símbolos, no fundo, são símbolos. Que não são símbolos de conflito, mas são símbolos sim de proteção. Porquê? Porque a energia dos arcanjos é uma energia muito interessante e, quer dizer, se começarmos a falar dos arcanjos nunca mais paramos. Mas os arcanjos são energias extremamente vastas, muito poderosas e com uma vibração extremamente alta. Peço desculpa por estes barulhos, porque para além das obras, o meu gatinho mais novo, quando começa a vir esta energia de alta vibração, fica completamente enlouquecido. Portanto, é isso que vocês estão a ouvir. Inclusive é aqui batuques, que espero que não sejam demasiado desconfortáveis. De qualquer das formas, eu estava a dizer que, portanto, são símbolos no fundo de proteção, porque os arcanjos de facto são energias extremamente vastas, são muito poderosas, mas é suposto terem influência aqui neste mundo tridimensional, não é? Portanto, nós temos a fonte, ou Deus, que é uma energia extremamente elevada, é uma vibração muito elevada, mas depois temos os arcanjos e os anjos e os seres divinos que nos ajudam, não é? A nós, seres humanos, que vivemos nesta tridimensionalidade, porque a nossa alma está no corpo, não é? Portanto, nós sentimos e estamos aqui neste reino, digamos assim, e até ao momento da nossa morte, em que a alma é libertada, nós estamos aqui, não é? Portanto, e vivemos neste reino. Era necessário que houvessem também seres que nos pudessem ajudar com aquilo que se passa aqui neste reino. E neste reino vive-se a dualidade. Vive-se, portanto, a vibração elevada,
não é? Portanto, que tem a ver com o amor, tem a ver com a paz, tem a ver com todos aqueles bons sentimentos e boas energias. E depois temos o outro lado, que é o lado do conflito, da raiva, da impaciência, da intolerância, do controlo, a necessidade do controlo. Portanto, todas essas energias que vivem dentro de nós e que alguns associam ao lado sombra e que se movem nesta vida, portanto, neste mundo, também aqui. Inclusive, algumas pessoas podem não saber isto, mas já agora vou dizer que mesmo dentro da natureza, se houver locais da natureza que podem ser lindíssimos, como por exemplo, estou a pensar no caso de Portugal, a zona do Gerês, ou algumas zonas de Sintra, por exemplo, peço desculpa por estes batuques, mas pronto, vai ter que ser assim, porque é realmente importante esta mensagem é mesmo muito importante, eu senti e tinha que a passar. Esses locais, em alguns sítios, se forem feitos, por exemplo, rituais ou práticas que tenham o intuito de puxar energia negativa e, no fundo, de deturpar e distorcer a vibração que existe nesses sítios, que são naturalmente muito potentes, e através enfim, dos nossos próprios poderes, porque nós temos de facto poderes, e alteramos e distorcemos essa vibração, existem pontos da natureza que podem ser lindíssimos ao olhar, mas no fundo são locais que têm essa negatividade, e isto é algo que muitas pessoas não sabem. E os empáticos, ou os empatas, os sensitivos, os psíquicos, às vezes vão passear nesses sítios e, se não têm consciência ou não sabem disto, podem começar a sentir-se desconfortáveis e não sabem porquê. Existem certos sítios da natureza que algumas pessoas vão, e alguns parques e tudo, e que estão lá e fazem piqueniques e estão todos contentes e felizes, e depois outras pessoas que são mais sensíveis, né, só querem sair dali. Sentem-se nervosos e desconfortáveis e estressados e impacientes. Tem a ver com isso, significa que existem ali energias que não são, digamos, não estão alinhadas com a vibração elevada. Portanto, mesmo dentro da natureza, não é, existe o potencial sempre da distorção. E não só da distorção momentânea naquele momento, como também o enraizamento dessa energia que depois fica ali, não é? Se aquele sítio for, ainda por cima, muito utilizado para essas práticas, então mais enraizado vai ficar. Eu tenho muitas experiências em que fui conduzida a certos locais da natureza e, por exemplo, eu estou a passear e pedem-me para eu ir fazer uma pequena bênção, por exemplo, a certos locais. Bênção, chamar certos seres, no fundo para realinhar aquele local. E há muitos locais da Terra que estão assim. Portanto, foram muito deturpados, estão extremamente, enfim, contaminados de uma certa forma, não é? A parte positiva é que, se forem num sítio muito bonito da natureza e muito verdejante e com muita vida, muitas vezes ficam contidos, não é? Num certo raio, numa certa esfera, e fica ali contido, aquilo não se espalha, não é? Por toda uma serra inteira, por exemplo, ou uma montanha inteira, não é? Fica ali contido, mas está ali. E, portanto, uma das grandes funções que as pessoas que são, enfim, que trabalham com a energia e que são empáticos e que são sensitivos e que estão, enfim, nesta grande luta pela consciência do amor, uma parte do seu trabalho, quer isso seja feito conscientemente ou inconscientemente, é trazer mais luz aqui para a Terra. Ok? Precisamente para haver essa cura, para haver essa harmonia. Portanto, isto para dizer que, de facto, aqui na Terra existem energias de muita baixa vibração. E, portanto, para nós sermos ajudados enquanto humanos e não ficarmos aqui um bocadinho, enfim, às aranhas, e ficarmos aqui com a nossa alminha ou uma parte da nossa alma contida no corpo e andarmos aqui, agora como é que eu faço? E agora como é que eu... Não é? Necessitávamos de intermediários, que no fundo os anjos e os arcanjos são um pouco isso, são intermediários entre nós, entre esta vibração tridimensional e a energia divina.
Os arcanjos são de facto depois energias extremamente poderosas e muito vastas e com uma sabedoria imensa, profundíssima. E portanto eles ajudam-nos muito em situações já mais complicadas, ok? Perdão. Por isso é que certos arcanjos, como o arcanjo Micael, que é ou o arcanjo Miguel, portanto é a mesma coisa, não é? Portanto, os nomes, enfim, ou Archangel Michael, em inglês, isso não interessa o nome propriamente, como se diz, mas sim a energia que se invoca. Ele é representado com esses símbolos, não é? Portanto, com a espada, com o escudo e outros arcanjos também, porque no fundo é a representação da proteção, da capacidade de fazer um corte e poder abrir caminho para a regeneração. Porque a questão aqui, a Lígia coloca essa questão de uma forma muito interessante, que é, somos pelo amor, somos pela paz e etc, pela harmonia, porque é que estes símbolos, no fundo bélicos, não é? No fundo de armas, não é? É porque ser guerreiro, apesar de o nome vir de guerra, enfim, mas ser guerreiro em si também tem lá dentro estes dois lados, o lado de luz e o lado de sombra. O ser guerreiro é quando, por exemplo, vemos uma criança que precisa da nossa ajuda e nós temos esse sentimento de proteção e protegemos essa criança. Não é? Isso vem do amor, não é? Vem do amor. Agora, se esse sentimento degenera para queremos andar a aniquilar pessoas simplesmente porque não estão em linha com a nossa forma de pensamento, então aí já estamos a degenerar para o lado de sombra. Porque eu percebo muito bem a pergunta da Lígia, que é a pergunta de muitos de nós, que é, no fundo, num mundo em que existe muita dualidade e as regras não estão muito definidas, nem sequer dentro de nós temos que estar constantemente a sentir qual é a minha intenção quando estou a dizer isto. Será que estou a partir de um local de paz? Será que estou a partir de um local de compulsões, ou do ego, ou da mente, ou etc, não é? Porque de facto não existem regras definidas e portanto nós depois, como queremos muito, muito, muito fazer bem as coisas, queremos procurar essas certezas, essas garantias. E depois ficamos um bocadinho assim confusos sobre o que é que significa o amor e o que é que significa a paz, não é? E portanto quando vemos estes símbolos, estas armas, ficamos assim um bocadinho, então mas espera aí, mas o que é que isto significa exatamente? A segunda parte da questão da Lígia é extremamente pertinente também, que tem a ver com sermos bonzinhos demais, se abre a porta à vulnerabilidade, porque as outras pessoas sentem que somos bons e se insistirem muito fazem o que querem. Pois, isso é muito interessante, de facto, não é? Há vários aspectos acerca desta questão e eu sei que muitas pessoas que estão a ouvir lutam muito relativamente a esta questão do estou a dar demais, mas se não der estou a ser egoísta, sentem-se culpados quando não ajudam ou quando não acedem à vontade do outro. E, quer dizer, nós podemos entrar aqui numa conversa filosófica e psicológica, porque há muita coisa a dizer sobre isto, e claro que sim, colocar-nos limites e não sermos sempre a pessoa que diz sim, claro que sim, isso tudo é muito importante. Mas aqui para mim a base, e já que estamos a falar de uma questão energética e no caminho espiritual, tem a ver com consciência. Tem a ver com consciência. Não existem de facto, pelo menos da minha experiência e daquilo que eu tenho falado com os seres divinos também, não é? E os anjos, não existem de facto manuais de instruções. Duas situações podem ser aparentemente semelhantes, mas por causa das pessoas envolvidas, a ação do amor pode ter formatos diferentes. Se calhar numa situação ir pelo caminho do amor é dizer sim e na outra é dizer não. Portanto, não existem de facto manuais de instruções, não existem aquelas regras que nós queremos tanto alcançar,
Porque no fundo queremos fazer o bem e sentimos-nos confusos. Mas aquilo que nós realmente devemos procurar, sempre alimentar e aprofundar em nós, é a nossa consciência. Em inglês, há pessoas que eu sei que leem inglês, é o equivalente a awareness. Nem sequer bem é consciousness, não é awareness, ok? Portanto, é a consciência do que se passa. E essa consciência ganha-se através do alinhamento e da ligação com o divino. Como é que isso se faz? Promovendo todas aquelas atividades que nos ajudam a relaxar, desacelerar, promover mais silêncio dentro de nós, ok? Baixando esse ruído mental. Existem outras formas. Eu própria, pronto, quer dizer, eu vou fazer publicidade, mas sem querer, não foi planeado. Mas no meu site eu tenho disponíveis serviços à distância. Um é tratamento, portanto, que pode ser feito de forma regular. Aliás, os anjos, portanto, sugerem e recomendam que seja feito de forma regular. Eu tenho algumas pessoas que estão a fazer isso e, de facto, é fantástico ver como, semana a semana, existem aspectos diferentes que estão a ser trabalhados, existe progresso, e é muitas vezes quando eu estou a enviar o e-mail para dizer à pessoa, olha, isto é o que vai acontecer, e portanto também faço recomendações sobre o que é melhor para ajudar a pessoa a sentir-se um bocadinho mais confortável em certos processos, que às vezes são um bocadinho desconfortáveis fisicamente ou emocionalmente. Muitas vezes a pessoa responde-me a dizer, que engraçado, porque eu já me estava a sentir desconfortável há 2 dias e não sabia o que é que se passava. Pronto. Portanto, é muito interessante isso. E realmente o que isso faz é que, portanto, é uma canalização muito grande dessa energia que tem a ver com os anjos, com os arcanjos, com a energia divina, para ir ter com a pessoa. No fundo, para realinhá-la, e o realinhamento tem muito que se lhe diga, por isso é que os tratamentos são regulares e é importante ser regular, é porque vai camada a camada, porque o corpo precisa de tempo, quando digo corpo, digo emoções, a parte mental, precisa de tempo para realinhar, para ajustar-se no fundo à nova realidade, certo? Portanto, os tratamentos têm essa componente e, portanto, vamos, por exemplo, se calhar desbastar um bocadinho partes que estão com uma vibração muito baixa e a pessoa sente-se mal e sente-se pesada e sente-se esquisita e tal, mas se calhar não vamos fazer assim uma remoção inteira, porque isso também significa que a pessoa pode ter um impacto maior na sua vida. Ok? Sim, uma coisa muito, muito profunda. Às vezes, e por isso é que eu tenho outro serviço também da limpeza, que é uma limpeza profunda e que só se faz assim, tipo, sei lá, quando o rei faz anos, não é? Como se dizia, portanto, muito pontualmente. E nem toda a gente precisa, ok? Que aí sim é uma limpeza, então, estamos a falar mesmo de uma coisa muito, muito profunda, estamos a falar de remoções. Há pouco tempo, eu não vou dizer o nome porque não sei se ela quer que eu a exponha dessa forma, portanto, houve há uns tempos uma pessoa que ia fazer o 2º nível de Reiki e disse-me, eu preciso de uma limpeza, não é? E portanto ela, antes de fazer o 2º nível de Reiki, fez uma limpeza comigo, portanto à distância, e o que eu senti foi isso, foi assim, isto vai lá mesmo a sítios que depois com o 2º nível de Reiki ia ser assim uma grande transformação. E portanto há coisas que às vezes em momentos são necessárias que sejam assim mais tchan, não é? Assim mais, ok, vamos a isto e vamos arrancar e vamos e tal, e é aí que essa energia dos tais arcanjos, em particular com o arcanjo Micael, daí o tal simbolismo da arma e do escudo e etc, porque mexer com essas energias, mexer com energias de baixa vibração, e às vezes são vibrações que já vêm muito, muito de trás, estamos a falar mesmo de registros de ADN, ok? É mesmo muito complicado e é muito importante que a pessoa e as pessoas à volta e os seus animais de estimação e as suas casas e todos os aspectos da sua vida fiquem protegidos, porque o potencial para represálias é imenso, ok? Ninguém gosta de ser desalojado. Portanto, imaginem o que é desalojar energias raivosas e irritadas e que acham que têm todo o direito de alistar.
Esse é um aspecto, e depois outro aspecto tem a ver com as energias de baixa vibração, que toda a gente tem também, e que tem a ver com os nossos traumas, as nossas, e que podem, enfim, ter tido uma construção ao longo do tempo, não é? E transformarem-se em grandes bolas de neve. E essas também, quando são remexidas e mexidas, é necessário que haja muita proteção à volta, porque imaginemos que uma pessoa faz uma limpeza, imaginemos isto, não é? Faz uma limpeza à distância. Essa limpeza que normalmente nunca é só nesse momento, não é? Portanto, normalmente dura vários dias. Eu sei que eu não tenho isso no site, mas eu digo isso às pessoas que fazem comigo. Digo sempre, isto vai durar alguns dias, isto ainda vai ser várias semanas com esta energia intensa, tal e qual como aos tratamentos também. Okay? São coisas que não são naquele sítio, duram 2 horas de sessão, mas depois aquilo é à la longue, ok? Longo. Mas imaginemos, portanto, que existe, portanto, essa limpeza ou esse tratamento, ou um tratamento mais intenso, por alguma razão, e a pessoa depois vai no dia seguinte para o trabalho, não é? Vai para o trabalho, ou vai ter com alguém, ou vai para uma reunião de família, quer dizer, imaginemos nós, como essa energia foi toda remexida, quer dizer, a vulnerabilidade da pessoa energeticamente é imensa. Portanto, a energia tem que ser não só de alta vibração, mas tem que ter vários aspectos que ajudam a esse processo, porque senão nós aqui ficávamos completamente desgraçados, ok? Portanto, por exemplo, estão-me a fazer lembrar que o simbolismo do arcanjo Micael da espada, não é? Tem a ver com a capacidade que ele tem de cortar ligações, cortar cordas, cordões, que também em si são símbolos, certo? Enfim, a gente vê, ou eu vejo, e outras pessoas, enfim, psíquicas e clarividentes, veem, não é, como cordas, ou cordões, ou linhas, ou etc, mas isso também é a forma como os nossos cérebros processam a energia que estão a ver, não é? Portanto, também são símbolos, também é simbólico, mas basicamente é isso. Portanto, se nós temos cordões que estão ali só a prejudicar e até já serviram o seu propósito, porque muitas vezes é necessário terem estado lá aquele tempo porque vieram ensinar-nos coisas. Isso depois é toda uma outra conversa, mas também é um bocadinho isso, não é? Mas há um momento em que deixa de ser necessário ou até desejável que estejam ali. E, portanto, a energia do arcanjo Micael vem e corta. E é muito difícil de cortar, tem mesmo que ser com uma energia de arcanjo, ok? Porque eu agora faço sessões à distância, certo? Mas eu cheguei a fazer sessões presenciais. E, inclusive é a minha mãe, que trabalha já há imensos anos com energia, imensos anos, e também faz trabalho à distância agora. Aliás, foi antes da pandemia, até. Algumas pessoas acharam que ela tinha tido informação que a pandemia vinha aí, mas na realidade disseram-lhe, tens de começar a trabalhar à distância. Os anjos disseram, tens de começar a trabalhar à distância. Mas ela não sabia porquê. Depois veio a saber, pronto. E de facto manteve esse formato, porque funciona muitíssimo bem. Mas quando a minha mãe trabalhava presencialmente, eu era quem a limpava e enfim, ajudava nesse aspecto, enfim, pontualmente, mas fazia. E, portanto, eu ganhei muita experiência que no que diz respeito a cortar, remover, tirar, essas coisas todas. E é muito difícil, mesmo para quem tem algum conhecimento energético, cortar certas coisas. Eu tinha imensa dificuldade, eu fazia visualizações, eu fazia intenções, eu tenho facilidade em mexer na energia, portanto, em manipulá-la, enfim, e mesmo assim, algumas ligações, não dava. Eu cortava e elas voltavam-se a ligar, e cortava e voltavam-se a ligar. Quando eu comecei a perceber que tinha que haver uma energia mais forte ali a trabalhar, de facto a energia do arcanjo Micael é uma energia muito forte. Quando ele corta, aquilo não se volta a formar. E muitas vezes eu cheguei a assistir a momentos em que ele me mostrou que, por exemplo, cortava uma ligação, portanto a energia divina era possível de cortar a ligação, e ela voltava a repor-se porque a própria pessoa não estava preparada para alargar. Isso é outro aspecto da questão, que eu acho que é muito importante aqui, para voltarmos àquela situação de ser guerreiro não é uma coisa negativa, ok?
Muitas vezes nós pedimos muita ajuda aos anjos e aos arcanjos, à nossa equipa divina e a Deus e à fonte, não é? Para nos ajudar a libertar, a tirar, a remover e etc. E a energia vem e a energia consegue, só que aquela ligação é refeita. E é refeita porquê? Porque nós temos livre-arbítrio e nós temos esse poder. Portanto, tal como o Arcanjo Miquel me mostrou em algumas situações em que eu andava a fazer essas limpezas presenciais, era um bocadinho mais fácil, a pessoa estava ali à minha frente, a energia estava ali à minha frente, mas mesmo remotamente também dá para ver. Quando ele corta e se volta a refazer, então significa que não é que aquela energia não seja possível de ser removida ou de ser tirada, ou de ser dissolvida, perdão. O que se passa é que há uma ligação emocional e psicológica que a própria pessoa tem que trabalhar primeiro para que depois possa ser removida. Porque as associações que nós fazemos às pessoas e às coisas das nossas vidas, nós fazemos sempre associações emocionais. E, portanto, quando nos agarramos muito às coisas, nós podemos estar a dizer, por favor, tira, mas no fundo estamos a agarrá-las. Portanto, a energia vem lá e está a puxar e está a tirar e nós estamos a agarrar aquilo com as mãos. Okay? Portanto, porquê? Porque existe sempre lá por baixo, enfim, qualquer coisa. Pode ser um medo de que se tirarmos aquilo da nossa vida, que alguma coisa nos vai faltar, pode ser medo de abandono, pode ser uma crença de que necessitamos daquela pessoa nas nossas vidas, porque de outra forma não vamos conseguir sozinhas, por exemplo, não é? Existem várias coisas que podem estar por baixo desse agarrar. E faz parte do nosso trabalho também olharmos para nós e percebermos então que ligações emocionais é que nós temos. Agora, que a energia divina dos arcanjos, lá com os escudos e com as armas, não é? Mas são armas de proteção, okay? Não é arma de conflito. Mas perante certas vibrações, tem mesmo que ser uma coisa cortante, tem mesmo que ser uma coisa à séria, porque há coisas que não é para brincar. Olha que não é mesmo para brincar. Portanto, eu já cheguei a ser, agora voltando um bocadinho àquela história que eu contei da natureza e que às vezes me pediam para fazer pequenas bênçãos ou assim, havia certos sítios que eles diziam mesmo, não ponhas ali o pé, ficas bem longe e fazes a bênção de longe, ok? E é através de invocar a energia dos arcanjos e dos anjos, nem pensar lá pôr o pé, porque lá está, o meu corpo que é vulnerável e eu energeticamente que, enfim, vivo aqui, não é? E, portanto, contacto com as energias de uma forma muito mais direta. Se eu meto lá o pé, eu podia muito bem ficar contaminada. E como são coisas que muitas delas nem sequer tenho contexto, nem conhecimento, muitas delas podiam depois ficar como sendo resíduos, que muitos de nós temos, pronto, porque lá estávamos em ambientes e envolvemos-nos com pessoas. Por exemplo, não sei porque é que eles me estão a querer falar sobre isto, mas eu vou falar, pronto, ok. Por exemplo, pessoas que têm aquela ideia de que, pessoas que, pronto, gostam de festas e agora com os vírus a coisa fica um bocadinho mais difícil, mas mesmo assim, qualquer dia isto abre e, portanto, as pessoas voltam aos mesmos comportamentos. Pessoas que, por exemplo, tiveram vários companheiros a nível emocional, a nível sexual, e isto não tem nada a ver com moralismos, não tem nada a ver com moralismos. Eu para mim acho que as pessoas devem fazer aquilo que acham que é melhor. Tem nada a ver com moralismos, ou ser certo, ou ser errado, ou ser bom, ou ser mau, ok? Tirem isso da cabeça, não tem nada a ver com moralismos. Os anjos e os arcanjos são os seres, quer dizer, menos moralistas, é que nem moralistas são, porque essa coisa da moral não está lá, ok? Portanto, não tem nada a ver com moralismos, tirem isso da cabeça, não é questão de vergonhas nem nada. É apenas uma questão energética, é uma questão espiritual. A envolvência que existe entre duas pessoas quando estão envolvidas emocionalmente e sexualmente ainda mais, porque estamos a falar de uma envolvência física, mas uma envolvência muito grande a nível energético, assim mesmo, muito profunda. Mesmo quando as pessoas se separam e nunca mais se veem, essas coisas estão lá na mesma. Por exemplo, o chakra do sacro e o chakra da raiz
e mesmo o chakra do plexo solar são extremamente afetados por qualquer tipo de relações que nós tenhamos. E mesmo quando nós nos separamos das pessoas, aquilo pode lá ficar, muito daqueles resíduos, muita daquela envolvência, e principalmente se foi uma relação conflituosa, por exemplo, ou se teve situações complicadas, se nós realmente não temos atenção ao nosso corpo energético e fazermos limpezas e fazermos atividades que possam fazer essa limpeza, vai ser muito complicado, porque nós às tantas vamos ficar entupidos com pensamentos e sensações e coisas que nós nem sabemos de onde é que vêm, e achamos que somos nós que temos problemas psicológicos ou emocionais, mas muitas vezes são resíduos energéticos, ok? E há uns bem complicados. Portanto, claro que, e isto eu agora quero fazer aqui uma ressalva, é claro que ninguém tem que ir fazer sessões à distância, não é, como é que eu ia dizer, não é imprescindível e essencial, e se vocês não puderem fazer porque não têm como fazer esse investimento, ficam já a pensar, ai meu Deus, agora estou cheio de resíduos e estou contaminado e agora como é que eu vou fazer? Não, claro que não. Agora, se não podem fazer esse investimento, se não podem, enfim, porque no fundo é uma facilidade, então têm mesmo que vocês próprios na vossa vida agarrarem as rédeas e de facto fazer essas limpezas e fazer essas remoções. Agora, como é que isso se faz? Através da consciência, através de atividades que vos ajudem a fazer isso. Tem a ver com todas as atividades que promovem o baixar do ruído mental, o foco no presente. Os cristais são formas muito boas de fazer limpeza também. Vocês ponham os cristais ao sol e peçam ao vosso anjo da guarda. Não precisam de fazer grandes rituais se não se sentirem confortáveis com isso, ok? Mas peçam ao anjo da guarda, por favor, limpa este cristal. Ajuda a que este cristal seja perfeito para me limpar a mim sempre que eu preciso. Okay? Pode ser uma coisa tão simples quanto esta, mas vocês têm é que sentir essa intenção, certo? E portanto, depois, limpem-se com esse cristal. Basta pegarem no cristal e esfregarem. Não tem que ser podem estar com roupa. Sim, por favor, porque há cristais bastante afiados. Não se magoem, por amor de Deus. Mas quer dizer, utilizem esses cristais. Limpem-se, limpem a vossa aura, limpem o vosso corpo, ok? Tenham essa intenção de remover energias que realmente não vos servem. E peçam ajuda, chamem o arcanjo Micael, chamem o arcanjo Rafael, que é ótimo também nisso, porque ajuda. Eu gosto muito de usar, gosto muito de invocar os dois, por acaso. Eu acho que eles, não sei, a energia dos dois funciona muito, muito bem. E portanto, e depois fisicamente, vocês no vosso reino do corpo físico utilizam o cristal e fazem essas remoções, porque a intenção é que é de facto importante. Os pedidos de ajuda e as preces, que no fundo as preces são pedidos de ajuda e são alinhamentos, ajudam muito, muito, muito e são realmente muito eficazes. Okay? Portanto, não se preocupem se não podem fazer esse investimento. Agora, se puderem fazer o investimento, eu acho que algumas pessoas deviam fazê-lo. Isto, estou a ser muito sincera, porque volta e meia estou sempre a sentir anjos que vêm ter comigo a dizer: faz esta publicação no Facebook, diz que insiste, porque há pessoas que realmente necessitam. E, portanto, eu faço o meu trabalho, não é? Eu passo a mensagem, depois tem a ver com o livre-arbítrio de cada um. Mas muitas vezes estes anjos que vêm ter comigo são anjos da guarda das pessoas. Eu acho sempre muita piada isso. Pronto, vamos tentar, não é? Vamos tentar, vamos fazer uma publicação, vamos ver se a pessoa sente que é para ela e decide assim, não é? Mas essa é a razão pela qual as sessões à distância funcionam, é por isso. E eles insistem tanto porque muitas vezes as pessoas, e eu sei disso, que eu própria também faço isso, pedem muita ajuda, ajuda-me para resolver esta questão da minha vida que está aqui embrulhada. E muitas vezes a questão é que o embrulho é interior e o embrulho pode ser energético. Melhor,
é sempre energético, mas o que eu digo é, pode ser interior ou pode ser até de ligações, não é? Pode ser até de, energeticamente da aura, energeticamente de ligações a outros locais, a partes do passado, por exemplo, a traumas, etc. E é a energia que no fundo tem que trabalhar sobre a pessoa, a própria pessoa, e depois isso vai fazer com que aquele problema aparentemente externo que não desembrulha, vai fazer com que ele desembrulhe. Agora é preciso, sempre em tudo, seja para fazer sessões à distância, seja para começarem a ter uma atitude maior, perdão deste barulho horrível, quer comecem a ter mais atividades na vossa vida que vos ajudem a promover esse tal silêncio, que neste momento não é possível, não é? É preciso ter paciência, é preciso não ter expectativas, não ter pressa, porque nós realmente, a nossa mente não sabe o que se passa na totalidade, na plenitude daquilo que somos. Mas a energia divina sabe, os nossos anjos sabem, os arcanjos sabem, não é? E, portanto, nós precisamos de confiar nos tempos que são certos. Não estar constantemente a pensar, ok, agora fiz isto mas não estou a ver resultados, ou fiz esta meditação, ou fui fazer aquela caminhada e parece que até fiquei assim mais agitado e mais aborrecido ou com desconforto emocional. Isso tudo são sinais de que a energia no corpo, na mente, a parte emocional, a parte mental, foi tudo mexido. E, portanto, é natural que nós sintamos essas oscilações, ok? Portanto, na realidade, até são sinais de progresso. Agora, eu compreendo que possam ser sensações desagradáveis e desconfortáveis, não é? Mas nós precisamos de ser persistentes, porque é a persistência que no caminho espiritual faz com que nós avancemos e não estejamos constantemente a andar em círculos. Porque se nós, de cada vez que encontramos um obstáculo, uma dificuldade ou um resultado inesperado, acharmos que já nada vale a pena e que vou parar com isto e que de repente já não faz sentido fazermos coisas boas por nós, então aí é que nós baixamos os braços e aí a energia divina lá está. Pode estar muito próxima de nós, a nossa transformação pode estar iminente, mas nós baixamos os braços. Portanto, temos que nos lembrar do poder que nós temos e que é, por um lado, tomar decisões boas para nós e, por outro, largar o controlo e as expectativas dos resultados. Porque, de facto, a energia sabe onde ir. Sabe onde é que está a raiz das questões. Nós, na nossa cabeça, achamos que sabemos. Agora, pode não ser exatamente isso, não é? Portanto, nós temos também de ser abertos a isso. Portanto, em termos de prazos e de ideia de o que deve estar a acontecer e o que é expectável, nós temos que largar isso no caminho espiritual, ok? E dessa forma, avançamos muito mais porque, no fundo, aceitamos o ritmo a que estamos a avançar, ok? E, portanto, espero ter-vos respondido ao máximo das questões relativamente a esta situação. Também não quero que o vídeo seja muito longo, mas se tiverem questões podem colocar nos comentários do YouTube ou nos comentários do Facebook, ou podem me mandar uma mensagem privada também por Facebook a fazer uma pergunta. Pode ser que eu sinta, não é, que os anjos me dizem, não é, vai fazer um vídeo ou vai escrever um artigo também para o blog relativamente a isto, porque as pessoas precisam de saber e há pessoas que precisam de receber estas mensagens em específico, ok? Por isso deixo-vos com o final deste vídeo, esperando ver-vos para o próximo e no Facebook e no site e tudo mais. Um grande beijinho, muito amor e muita imensa luz.